Olá, meninos, olá, meninas, muito bom dia para vocês, ou boa tarde, ou boa noite. Estamos aqui, para apresentar para vocês mais uma semana do PET Complementar, volume 3, para nós trabalharmos com o conteúdo da segunda semana do PET Complementar 3. Eu sou a professora Márcia Helena de Geografia, dos 7º anos. Então vamos lá, vamos à explicação do conteúdo da semana 2 do PET 3 complementar. Bom, então o texto do PET 3 complementar, a semana 2, estão lá nas páginas, ou melhor, está lá nas páginas 33 a 37. E o tema desta semana é transformações no campo. Então, nós vamos falar de áreas rurais, onde se desenvolve principalmente a agricultura e a pecuária, né? Então, são atividades econômicas do campo, das áreas rurais. Muito bem, então vamos ao texto do PET. O campo brasileiro passou e ainda vem passando por muitas transformações, como? Então, vamos ver algumas transformações que o campo brasileiro, as áreas agrícolas, do Brasil, vem passando ultimamente. Então, primeiro, nós temos o quê? A mecanização da produção com a utilização de tratores, semeadeiras, colheitadeiras, ceifadeiras e outros equipamentos. Então, o que é mecanização? É a substituição da mão de obra aqui, ó, por máquinas. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma máquina colhendo o café, né? Uma não, tem várias, tem uma aqui, tem outra aqui. Então, quando fala de mecanização da produção, é a substituição da mão de obra humana por máquinas. Então, ao invés de pessoas estarem aqui colhendo café, nós temos várias máquinas aqui fazendo esse trabalho. Muito bem, então, essa é a primeira transformação. Agora vamos à segunda. Crescimento do uso de adubos, fertilizantes e agrotóxicos. Então, a gente tem aqui, ó, adubo, né? E a gente tem aqui fertilizantes e agrotóxicos. Melhor, nesse avião aqui a gente tem agrotóxico. E essa máquina aqui está aplicando fertilizantes. Qual que é a diferença de um para o outro, né? O agrotóxico, ele é aplicado nas lavouras para matar, por exemplo, insetos, pragas que possam vir, a comprometer a produção aqui, dessa área agrícola. O fertilizante, ele é aplicado no solo para melhorar a qualidade dos solos e dos nutrientes, também para melhorar a produção. Então, a diferença entre fertilizante e agrotóxico é isso daí. O fertilizante, ele não vai causar nenhum problema para a nossa saúde, não. Mas a aplicação do agrotóxico, sim. O nome já diz, né? Agrotóxico. Então, não é nada muito bom. Então, a terceira transformação que o campo vem passando. Desenvolvimento de pesquisas para aplicação de novos conhecimentos e técnicas, como a criação de espécies resistentes a pragas e doenças, ou que se adaptem melhor a determinado tipo de solo ou clima. Então, o que é isso daí? São aquelas plantas geneticamente modificadas, chamadas de transgênicas, né, onde é inserido nessa planta
um gene, né, bem pequenininho, que vai melhorar essa planta e torná-la mais resistente a pragas ou a doenças, ou para suportar um clima muito frio, um clima muito seco, tá? E isso só pode ser feito através de quê? De pesquisas genéticas em laboratório para produzir espécies mais resistentes. Muito bem, vamos ver a próxima transformação. A próxima transformação já é com a pecuária, com a criação de animais, né? Então, a gente tem aqui, ó, uso de medicamentos e vacinas nos rebanhos para que se desenvolvam mais rapidamente. Então, as vacinas são para combater doenças. Agora, os medicamentos que eles falam aí são, por exemplo, vitaminas, suplementos, que vai fazer com que o rebanho, né, de gado ou o rebanho de suínos ou aves possam crescer mais rapidamente para que possam ser abatidas, né, para vender aí no mercado. Beleza. Uma outra transformação tem a ver com tecnologia, tá? Então, nós temos aqui, ó, a adoção de inovações com o objetivo de reduzir impactos ambientais e fazer melhor uso dos recursos naturais, por exemplo, o solo e a água. São usadas, por exemplo, as chamadas novas tecnologias da informação e comunicação, com essa sigla aqui, ó, novas tecnologias da informação e da comunicação, criando-se softwares e aplicativos para diversos fins, como reduzir o desperdício de água na irrigação e evitar o uso de mais produtos químicos que o necessário. Então, o que que acontece? Esses softwares, esses aplicativos, eles fazem uma leitura do solo, né, plantado, por exemplo, e vai analisar qual parte do solo precisa de mais água, ou precisa de mais fertilizantes, ou precisa de mais adubo, ou que está sendo atacada por uma determinada praga. Então, uma vez identificado esse local, né, é exatamente nesse local que será aplicado ou o fertilizante, ou a adubação, ou um agrotóxico para combater aí essa praga que está atacando o solo. Então, aí seria a tecnologia a favor do campo. Muito bem. Continuando. Esse conjunto de transformações, quer dizer, essas 5, né, colocações que nós fizemos anteriormente, promoveu a modernização do campo, proporcionando grande aumento da produtividade. Então, todas essas tecnologias usadas aqui, ó, a mecanização, o uso de softwares para identificar algum problema na plantação, o uso de drone para irrigar ou para aplicar agrotóxico, tudo isso ajudou a aumentar a produção. No entanto, a forma como essas transformações aconteceram priorizou o agronegócio, quer dizer, os grandes latifúndios monocultores, aqueles que plantam um tipo de cultivo. Então, tudo isso beneficiou o agronegócio em detrimento da agricultura familiar, quer dizer, a agricultura familiar ela ficou em segundo plano, tá? Então, isso trouxe o quê? Aspectos negativos. Nós vamos ver aqui na frente dessa seta quais são esses aspectos negativos. Então, vamos lá. Então, veja bem, toda essa tecnologia, né, que passou a ser utilizada no campo trouxe alguns problemas. O primeiro, substituição da produção. O que é isso? Muitos produtores rurais substituíram pastagens ou cultivos de alimentos como feijão, milho,
mandioca, hortaliças, por cultivos de soja, cana-de-açúcar, algodão, laranja, etc., que são mais consumidos pela indústria nacional e mais exportados, podendo assim obter mais lucros. Então, essa substituição da produção seria o que está aqui na imagem, ó. Aqui na imagem de cima, nós temos uma propriedade onde são cultivados vários produtos, como feijão, milho, mandioca, hortaliças. Então, com essa modernização agrícola, paisagens como essa daqui, ó, foram substituídas para paisagens como essa, onde se planta um tipo só de cultivo, né? Então, quando fala que priorizou o agronegócio em detrimento da agricultura familiar, é exatamente isso, a substituição desse tipo de cultivo para esse daqui, tá? Muito bem, então vamos ver outro aspecto negativo. Concentração de terras e êxodo rural. Então vamos lembrar o que é concentração de terras. É o que? A concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Por exemplo, aqui nesse gráfico nós temos o seguinte, ó, o gráfico, né, setorial ou em pizza, nós temos aqui 100% das terras que são produtivas no Brasil. Desses 100%, tá, nós temos só essa parte aqui, ó, né, só essa parte pequenininha, destinada a esse tantão de produtores aqui, ó, que estão em pretinho. Então, nós temos 51% dos produtores ocupando um pedacinho só de terra. Depois, nós temos aqui, ó, essa parcela de terras sendo ocupada por 31% de agricultores. Depois, nós temos essa parcela de terras sendo ocupada por 12% de produtores. Depois, essa parcela de terras aqui em amarelo, né, sendo ocupada por 4% dos agricultores. E depois nós temos todas essas terras aqui, ó, em azul, onde apenas 1% dos produtores, né, ficam com toda essa terra aqui, ó. Então, essa concentração de terras nas mãos de poucas pessoas também é um aspecto negativo dessa modernização do campo. A concentração de terras leva a outro problema, que é o êxodo rural. O que é o êxodo rural? É o que está nessa charge aqui embaixo, ó. É a migração do homem do campo para a cidade. Por que que ele migra? Porque ele, né, representado por essas pessoas aqui, ó, não tem mais emprego no campo. Por quê? Porque as máquinas substituem essa mão de obra. Então, eles se veem obrigados a sair do campo e migrar para as cidades. Então, vamos voltar aqui no texto. A produção em grande escala fez muitas propriedades rurais expandirem ainda mais suas terras para aumentar a produção. Com a dificuldade de acesso à terra e a recursos para nela produzir, um grande número de pessoas, principalmente a partir da década de 1960, tá aqui, ó, deixou o campo em busca de melhores condições de vida nas cidades, formando um movimento migratório denominado êxodo rural. A mecanização da produção também foi um fator que contribuiu para o êxodo, pois as máquinas substituíram o trabalho de muitos agricultores. É o que nós falamos aí a respeito da charge. Um outro problema, um outro aspecto negativo dessa mecanização do campo é o que?
melhor, são os problemas ambientais, né? Aqueles decorrentes da produção agrícola em grande escala. Para aumentar a produção, áreas de vegetação nativa são transformadas em pastos em plantações, intensificando o desmatamento. Então, aqui nós podemos colocar que o desmatamento é o primeiro problema ambiental. Está aqui, ó. Então, aqui a gente tem um desmatamento. E as queimadas. Então, as queimadas aqui nessa figura, outro problema ambiental do campo. Seguindo, o peso das máquinas agrícolas e o pisoteio do gado provocam a compactação do solo, ou seja, o endurecimento da terra. Então, essa compactação do solo está aqui nessa imagem, ó. Então, se vocês observarem que dessa linha vermelha aqui para baixo, nós não temos as raízes das plantas. Por quê? Porque o solo aqui está muito compactado, ele está muito socado. Por quê? Porque aqui em cima, né, o peso das máquinas que atuam aqui, ou mesmo na área de criação de gado, o gado vai pisando, né, ele vai compactando esse solo, né, ele vai endurecendo esse solo. E aí, resultado, né, nós teremos um problema ambiental, resultado aí dessa modernização agrícola. Então, com essa compactação do solo, há dificuldade para a infiltração da água e para desenvolvimento das raízes, prejudicando a prática agrícola. Outro problema é a contaminação do solo e das águas por agroquímicos, como agrotóxicos e fertilizantes. Então, nessa imagem aqui, nós temos jogado aqui, ó, nesse curso de água, essas embalagens que são dos agrotóxicos utilizados, que são venenosos. Então, elas contaminam tanto a água quanto o solo, né, onde elas são utilizadas. Isso daqui, gente, é um crime ambiental, assim, pesadíssimo. Então, vamos aqui, repetindo. Os principais problemas ambientais do campo são o desmatamento, as queimadas, compactação do solo e poluição das águas e do solo pelo uso de agrotóxicos, né? Beleza. No PET de vocês tem essa imagem aqui que mostra a contaminação do solo, né, e das águas subterrâneas. Então, aqui a gente tem um avião sobrevoando uma área e está jogando aqui, ó, agrotóxico, né? Então, esse agrotóxico, ele vai matar o quê? Ele vai matar plantas, ervas daninhas, né? Perdão, ele vai matar os insetos, as pragas que atacam essa plantação. Mas também vai poluir essa água aqui, ó. Aí vem o gado e vai beber essa água e esse gado pode, né, ir à morte, tá? E pessoas também, né? Aqui embaixo nós temos aqui, ó, 2 latões, né, com agrotóxico, e esse agrotóxico sendo aplicado aqui, ó, né, nas hortaliças. Aí vem uma pessoa aqui, ó, para consumir, né, e pode ter um problema. Além disso, esses agrotóxicos vão poluir também os lençóis subterrâneos, as águas subterrâneas, tá? Contaminando aí essas águas. Então, aqui embaixo está assim, ó, fertilizantes e agrotóxicos infiltram-se no solo e atingem as águas subterrâneas, contaminando-as. Também são levados pelas águas das chuvas, atingindo córregos, rios e lagos. Esses produtos químicos podem contaminar até mesmo pessoas e animais. Beleza. Aí, em oposição a tudo isso que nós estamos falando até agora, mecanização do campo,
né? A substituição de várias lavouras por um tipo de cultivo só, os problemas ambientais causados, né, por esse tipo de manejo do solo. Então, em oposição a tudo isso, nós temos o outro lado, que é o lado positivo da agricultura, que é essa daqui, a produção agroecológica, né, praticada aí pela agricultura familiar principalmente. Então vamos ver o que é essa produção agroecológica. Em muitos países, e cada vez mais no Brasil, são desenvolvidas técnicas de produção alinhadas à produção agroecológica ou agroecologia, um tipo de cultivo que contribui para a proteção dos recursos naturais, né, a água e o solo principalmente, e para a saúde e bem-estar dos trabalhadores rurais e dos animais e consumidores. É uma produção menos agressiva ao ambiente quando comparada à agropecuária convencional, que usa agrotóxicos e fertilizantes químicos, por exemplo. Então, aqui nessa imagem, nós temos um modelo de produção agroecológica, onde no mesmo espaço são produzidos vários tipos de cultivos. Por exemplo, aqui eu tenho árvores frutíferas, né, como a bananeira, eu tenho plantação de café, eu tenho aqui hortaliças, né, e a irrigação aqui, ó, é por gotejamento, né? Então, isso é uma produção agroecológica, está protegendo o solo, está protegendo, né, a própria água, que são os recursos naturais necessários. Muitas técnicas usadas na produção agroecológica fazem parte do conhecimento de populações tradicionais como indígenas e outros grupos, cujo modo de vida está estreitamente relacionado à terra. Nos últimos anos, pesquisas vêm sendo realizadas para aliar o conhecimento tradicional, né, dessas populações com o conhecimento científico de diversas áreas, como agronomia, biologia, economia, geografia, sociologia, etc., né? Para preservação ambiental, melhoria da produtividade e sustento e bem-estar de famílias e agricultores. Então, uma das técnicas usadas é essa daqui, ó. Ela é chamada de mandala, né? Porque ela é plantada em círculos, né? Então, no centro do círculo tem, por exemplo, aqui, né, um galinheiro, onde são criadas, né, as galinhas para, né, a produção de ovos. Aí no outro círculo aqui, ó, vem um tipo de plantio. Aí no outro vem um outro tipo de plantio, no outro um outro tipo de plantio, e assim vai ficando um círculo, né, menor dentro dos círculos maiores. Então aqui, ó, é um tipo de produção agroecológica, né? Então, produções agroecológicas no Brasil fazem parte principalmente da agricultura familiar. Na fotografia, nós temos um tipo de produção baseado no sistema denominado produção agroecológica integrada sustentável, né? Então, essa produção, ela visa o quê? Proteger os recursos naturais e é conhecida como mandala. Além dela, né, nós temos outras técnicas que são utilizadas na produção agroecológica. Então, vamos ver algumas. Então, conheça algumas práticas da produção agroecológica. Então, uma das práticas é utilizar o adubo orgânico, restos, né, de fezes de animais, tá? Por exemplo, é um tipo de adubo orgânico.
Então, no lugar de fertilizantes químicos e agrotóxicos, são utilizados fertilizantes orgânicos, também chamados de biofertilizante ou adubo orgânico, e defensivos agrícolas naturais, produzidos com espécies vegetais, esterco e minerais, entre outros. Então, na produção agropecuária, eles não usam agrotóxicos, eles usam adubo orgânico aí para ajudar na produção. Outra prática também da produção agroecológica é essa técnica aqui, ó, chamada de rotação de cultura. O que é isso, tá? Ela alterna o plantio de espécies em uma mesma área, visando a recuperação do solo e ao controle de seres vivos como insetos que atacam as produções. Então, é o que está aqui nessa foto, ó. Então, aqui eu tenho, parece-me que o cultivo de feijão aqui, ó, e do lado de cá, milho. Aí, no ano seguinte, como é que vai ser? Aonde está o milho vai ser plantado feijão e aonde está o feijão vai ser plantado milho. Então, a gente dá o nome a isso de rotação de cultura, que ajuda na conservação do solo. Outra prática, né, muito utilizada na agroecologia é essa daqui, ó, a preocupação com o uso racional da água, né? Quer dizer, usar a água de forma, né, inteligente, com técnicas de irrigação econômicas e armazenamento da água das chuvas, por exemplo. Então, a gente tem uma técnica de irrigar aqui chamada de gotejamento. Então, ao invés de deixar a água vazando lá no solo, eles colocam canos com furos e esses furos vão pingando as gotas de água no solo e vai irrigando. Uma outra é armazenar a água da chuva para utilizar na irrigação. Então, nesse modelo aqui, ó, a gente tem o coletor da água da chuva, né? E aqui uma caixa armazenando, para armazenar essa água, né? Então, nós temos aí captadores de água de chuva. Então, é uma forma de economizar, né, o recurso natural água, beleza? Outra técnica, né, da produção agroecológica é chamada de produção planejada, né? Então, a produção é planejada de acordo com as características naturais da região, ou seja, são plantadas espécies que se adaptam às condições naturais, como o tipo de clima, o tipo de solo e a presença de água. Por exemplo, lá no Nordeste brasileiro, que o clima é mais seco, eles vão plantar o quê? Espécies que se adaptam a ambientes mais secos, tá? Lá no sul, com ambiente mais frio, eles vão plantar espécies, dar prioridade para espécies de ambientes mais frios. Então, por exemplo, aqui na imagem nós temos, ó, lá na região sul do Brasil, é muito cultivado espécies que desenvolvem facilmente com o clima frio, como por exemplo aqui, ó, a nectarina, a maçã, o morango, a uva, é bem típica de clima mais frio. Na região sudeste, né, vão plantar o quê? Espécies já com ambientes que se adaptam a ambientes mais quentes, como por exemplo o abacate. Na região centro-oeste, onde o clima, né, tem duas estações bem definidas, um verão chuvoso e um inverno seco, desenvolve bem lá essa espécie aqui, ó, chamada de pequi, tá? Lá na região norte, né, onde chove bastante, uma espécie que se adapta facilmente lá é um tipo de palmeira chamado de açaí, né, esse tipo de fruta aqui. E na região nordeste, com clima mais seco, o caju ele se adapta facilmente
ao clima do Nordeste. Então, a gente chama isso de quê? De produção planejada, beleza? E a última técnica é mais voltada para a pecuária, que é a criação de rebanhos, criação de aves, né? Então, como é que é a criação de rebanhos, a criação de aves na produção agroecológica, né? Então, na pecuária, né, da produção agroecológica, em geral, os animais são criados soltos e alimentados com produtos sem agrotóxico. Não são usados produtos químicos para o trato do rebanho, nem desenvolvimento. Então, por exemplo, esse gado aqui, ó, a única coisa que ele recebe é vacina, né? Porque vacina é para combater doenças. Mas eles não recebem suplementos, eles não recebem vitaminas para desenvolver mais rápido, né? Então o gado ele vai crescer, né? Ele vai se desenvolver naturalmente e é criada solta. E a área de pastagem ela é consorciada, quer dizer, a área de pastagem ela divide o espaço com árvores frutíferas, por exemplo. Então, é a produção agroecológica. As aves aqui, ó, são criadas também à solta, elas se alimentam da própria vegetação, né? Então, por exemplo, um lugar lá que foi plantado alguma coisa, né? Depois da colheita, solta lá, por exemplo, né, as aves para elas se alimentar, tá? Então, de acordo com pesquisas, as carnes, o leite e ovos desses animais, né, da produção agroecológica, são mais saudáveis, saborosos e ricos em vitaminas. Então, isso daí é a produção agroecológica. Então, pessoal, é isso aí, tá? Essa foi a semana 3 do PET complementar de vocês, perdão, a semana 2, né? E nós encerramos essa explicação, tá? E creio que vai ajudar vocês bastante, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.